Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de notícia da CNN. Tarcísio é aprovado por 60% em São Paulo, diz Quaest. E lembrando que a Quaest sempre tenta fazer um recorte assim mais esquerdista, né? Então é uma coisa digna de nota que ele mesmo com a pesquisa da Quaest esteja com esse nível de aprovação. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando apenas agora, então cada inscrição é muito valiosa. Agradeço a todos. Lembrando que o conteúdo aqui é de direita, liberal, libertário e conservador. Então vamos à notícia. É uma coisa, gente, realmente muito interessante você ver esse tipo de aprovação que o Tarcísio está tendo. É uma coisa rara, porque são 60%. Governador de um estado igual São Paulo, ele tem nada mais nada a ver do que 60%. A pesquisa foi feita de 13 a 17 de agosto. Está aqui no preâmbulo aqui. Escutou 1.644 pessoas. 60% é um nível altíssimo. A gente só vê isso em líderes que são altamente populares no mundo. Você não vê isso toda hora. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Para efeito de comparação. A aprovação global de liderança de grandes países como Estados Unidos, Alemanha e China está entre 30% e 46%. Você colocar isso comparativamente com 60% que ele está tendo, é um negócio muito assim, muito grande esse nível de aprovação. E tem muita gente que está levantando essa questão porque ele teve naquela reunião lá. Vocês viram que eu falei, coloquei num vídeo aqui com vocês, que ele teve naquela reunião da aliança e tal, que estão fazendo aquela nova aliança que vai ser a maior, que vai ter mais partido, que tem mais governador, que tem mais senador, que tem mais deputado no Brasil. E lá tinha um monte de gente do governo atual, do governo Lula. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o que acontece realmente, o Tarcísio é um cara que gosta mais de se posicionar como uma pessoa que conversa com todo mundo, com uma pessoa que tem trânsito para todo lado e tudo mais, mas nós temos que ficar atento se isso não vai chegar até um certo ponto onde seja prejudicial, onde seja uma questão que contamine, sabe? Eu, da minha visão até agora, tenho uma aprovação muito grande do Tarcísio. Eu acho que é uma pessoa que seria muito boa, desde que com o respaldo do Bolsonaro, né? Aí vamos aqui colocar, falando aqui agora da reportagem. A aprovação oscilou um ponto percentual quando comparada à última pesquisa, feita em fevereiro desse ano. Na época, 61% aprovava a administração de Tarcísio. Os que desaprovavam eram 28%, não sabiam opinar ou não responderam também eram 11%. O levantamento aponta ainda que 56% dos entrevistados acredita que o chefe do Executivo Paulista deve permanecer no comando do Estado. É lógico que eles querem isso, né? Porque eles estão pensando que o negócio está sendo bom, eles querem que continue. Outros 36% disseram que não. Porém, olha só para você ver que interessante. Parte desses 36% aqui que está falando que não, talvez seja que querem que ele venha para presidente. Então não quer dizer que 36% está contra ele. Aí aqui, aquele dado que eu falei. Para a pesquisa foram ouvidas 1.644 pessoas presencialmente entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Aqui estão os dados aqui descritos, escritos aqui. Aprovação do governo Tarcísio de Freitas, 60% aprova, 29% desaprova, não sabem ou não responderam 11%. Aí se ele deveria ser reeleito. 56% que sim, 36% que não. Mas como eu coloquei, mesmo esses aqui que não, pode significar que são os caras que estão querendo que ele venha para presidente. Então o negócio aqui pode ser muito bem interessante essa vinda dele para presidente. Eu separei outra coisa aqui para vocês, para a gente mostrar, porque o que está rolando? Tem um fato aí que está sendo muito questionado, que é esse negócio do vazamento das mensagens que teve do Bolsonaro, com o Eduardo, com o Malafaia, tudo mais e tal. E eu gostei da posição que o Tarcísio apresentou aqui sobre essas questões. Vou colocar aqui para vocês. Eu não vou comentar, é uma conversa privada de pai para filho.
É uma questão que só interessa aos dois. E eu não sei nem por que essas conversas foram divulgadas, né? Isso realmente não vejo interesse público nisso. Segundo, a minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil, fez muito por mim, né? Me abriu a porta, sempre foi muito amigo, e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível, né? E me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando, né? Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho. Então vocês veem que foi um negócio muito interessante. Eu gostei de duas posições. Primeiro, vocês viram que ele teve a posição muito clara, tranquila, com relação à questão das mensagens que foram vazadas. Ou seja, as mensagens que foram vazadas são um negócio totalmente assim de particular, que não tem nenhum desrespeito à lei sendo explícito aí naquelas mensagens, que não tem nada que esteja se falando assim que um cometimento de crime, não tem nada disso, não tem planejamento de nada, não tem menção a nada, são simplesmente conversas internas ali de, no caso do Malafaia, de companheiros, de amigos e tudo mais, e no caso do Eduardo, de pai para filho. E uma outra coisa que então ele colocou, tipo assim, o despropósito de ter essas mensagens terem sido vazadas. Ok. E uma outra coisa que ele colocou também, que aí é um negócio muito interessante, é ele colocando que são mensagens que foram vazadas e pessoas que estão sendo colocadas no inquérito simplesmente por discordarem do governo, ou discordarem do establishment, discordarem do STF, ou eles colocarem que são pessoas que estão indo contra, que estão atrapalhando o processo, esse tipo de coisa. Onde é uma coisa esperada. Você vai pegar aqui, por exemplo, o lado da direita, se ele está sendo tirado do jogo político, se ele está sendo retirado de cena até para concorrer das eleições. É para ficar quieto? Não é para reclamar? A democracia pressupõe que você tenha esse tipo de reclamação. Mas é aquele negócio que eu falo com vocês toda vez. O que acontece? A esquerda não aguenta mais o debate. Se você for debater direita e esquerda, o que ocorre é que a esquerda vai fugir do debate. Por quê? Porque os argumentos que eles têm são fracos. Os argumentos que eles têm não dão mais hoje sustentação para que se ocorra o debate, porque o que vai acontecer? Aquela coisa, igual eu já coloquei para vocês em outros momentos. Nós vamos chegar aqui da direita e falar 2 mais 2 dá 4. A esquerda vai chegar e vai falar 2 mais 2 dá 22. Só tem que o 2 mais 2 dá 4, ele tem respaldo na realidade material, ele tem respaldo na realidade não só material, mas na realidade objetiva, porque a matemática ela é mais do que uma realidade física. Né? Mesmo que não existisse a fisicalidade, a matemática ainda iria existir ainda. E 2 mais 2 dá 4 está baseado dentro da realidade. Cara, principalmente quando você pensa aqui, qual o país onde existiu construção de riqueza com progressismo, com esquerdismo, com qualquer coisa nesse sentido? Aonde? Qual lugar do mundo? Você vai virar para mim e vai falar assim, não, existiu lá nos países escandinavos, nos países nórdicos. Mentira. Todos esses países, como eu já mostrei para vocês aqui em vários outros vídeos, eles estão posicionados alto no ranking de liberdade econômica, ou seja, tem muito menos esquerdismo do que aqui no Brasil. Outra coisa, eles vão falar assim, é a China. A China é um exemplo perfeito. Porém, o que acontece? Lá na China, o que se vê? O que se vê é, eles têm uma liberdade econômica de empreendedorismo, apesar de que mesmo essa liberdade ela ainda tem um dirigismo nela ainda. Porém, você não tem liberdade de mais nada a não ser para isso, só tem a liberdade disso. E aí o que a China fez, cara? Eles tiveram que fazer o quê? Era um regime totalmente autoritário em tudo. Só tem que eles viram, perceberam, tiveram essa inteligência de perceber que a produção de riqueza só existe com liberdade econômica. Eles falaram assim, então vamos fazer liberdade econômica aqui, para nós aqui na China. Fizeram liberdade econômica na China, olha o que aconteceu. Riqueza aumentando na China. Apesar de que não se trata de ser um país tão rico assim ainda, porém está numa situação muito melhor do que estava décadas atrás. Então a situação é essa. Então, agora voltando aqui para o eixo
da questão do Tarcísio. Então por que eles não querem que o Bolsonaro concorra? Porque o Bolsonaro é um quadro melhor do que o Tarcísio. Talvez eles queiram que o Tarcísio concorra porque eles têm mais esperança que eles vão conseguir jogar o Tarcísio no meio da bagunça que sempre foi o Brasil, no meio de centrão, no meio desse monte de coisa, que é o que eles querem na realidade. Temos que torcer para que o Tarcísio mantenha a lucidez com o apoio do Bolsonaro e o Bolsonaro apontando o dedo para ele, falando que ele vai ser o candidato, que ele não vá nunca para o outro lado. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está só começando, cada inscrição é muito válida. Muito obrigado, até o próximo vídeo.